SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Com o tema Comunicação e Pessoas com Deficiência, este é o episódio 40 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, trazemos aqui dois convidados especiais. José Carlos do Carmo, o CAL, que é coordenador da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ele é também médico e aposentado como auditor fiscal do trabalho. É também autor de livros e artigos sobre saúde do trabalhador e inclusão de pessoas com deficiência. Nosso outro convidado é Bruno Favoreto, jornalista paraplégico com ampla experiência em grandes veículos de comunicação, consultorias em acessibilidade e em palestras sobre turismo, jornalismo e inclusão de pessoas com deficiência. Vamos falar aqui sobre desafios, avanços e boas práticas na comunicação com pessoas com deficiência, além de discutir como as empresas e a sociedade podem promover inclusão de forma efetiva. José Carlos, muito obrigado por participar do episódio 40 do SensoCast. Para começar, você poderia nos contar um pouco da sua trajetória? Digo assim, porque você é médico, mestre em saúde pública e decidiu enveredar para a atuação como auditor fiscal do trabalho, né? Inclusive você recentemente se aposentou e nesse período de atuação você se tornou um especialista na lei de cotas para pessoas com deficiência. A minha pergunta é, para abrir o nosso papo aqui, como essas experiências se conectam e influenciam o seu trabalho atual na inclusão de pessoas com deficiência? Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Bom, inicialmente eu aqui gostaria de agradecer pela oportunidade, acho sempre muito importante falar sobre esse tema da inclusão das pessoas com deficiência e, sem dúvida, este é um canal que tem uma grande repercussão. Assim, de maneira resumida, eu nasci e cresci numa cidadezinha do interior chamada Dracena e pretendia, quando morava lá ainda, fazer física, estudar física. Eu sempre gostei muito da área de exatas. Mas aí, achando que seria uma atividade com pouco contato humano, que era uma coisa que me agradava, resolvi fazer medicina, porque descobri que havia uma coisa chamada medicina nuclear. Pensei que poderia juntar as duas coisas. Aí venho para São Paulo, entro na faculdade, eu me formei pela Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo, na capital. Mas já no primeiro ano eu me encanto com a área da saúde pública e esta foi então a área de especialização que eu optei. Ainda na época de estudante, eu tive um particular interesse para as questões de saúde ligadas ao trabalho. O Brasil, na época, infelizmente, apesar de termos melhorado os nossos dados estatísticos, ainda tem uma situação muito ruim no que se refere a doenças relacionadas ao trabalho, a acidentes do trabalho, inclusive acidentes de trabalho fatais, doenças que também ocasionam ou podem ocasionar a morte dos trabalhadores. Aí eu comecei a fazer residência médica em medicina preventiva. No segundo ano eu recebo um convite e o aceito para trabalhar na então República Popular de Angola, naquela época, início da década de 80, 1983, mais especificamente, o país ainda estava em guerra, e esse convite me fez sentir muita vontade de participar desta ação concreta, né, de contribuir para a construção do novo país, tinha recentemente conquistado a sua independência de Portugal, e aí fui para lá. Nesta ocasião, em 1983, houve um concurso para fiscal do trabalho, era assim que se denominava na época. E conversando com colegas com os quais eu tinha afinidade política e profissional, né, chegamos à conclusão que este era um posto de trabalho, era uma função que muito poderia ajudar na nossa luta em defesa da saúde, da segurança e da vida dos trabalhadores. E assim, posso dizer que por razões ideológicas eu presto este concurso
e sou aprovado logo na primeira lista, mas quando me chamam para assumir a função, eu já tinha ido para Angola. Aí eu optei na ocasião para passar para a final de relação, e quando eu volto de Angola em 1986, eu inicio então o meu processo de solicitação para assumir a função de auditor fiscal do trabalho, o que vem a acontecer só em 1987. Desde aquela época, eu também me envolvi com as ações ou a construção do campo da saúde do trabalhador no âmbito da saúde pública, posteriormente, em 88, com a criação do SUS, isso se fortalece ainda mais, e desde aquela época, portanto, eu venho atuando neste campo mais amplo da saúde do trabalhador. Dentro do Ministério do Trabalho, num determinado momento, surgiu a oportunidade de trabalharmos fiscalizando o cumprimento da lei de cotas. São Paulo foi o estado pioneiro nessa fiscalização, e eu participei praticamente desde o início dessas atividades. Posteriormente, quando se opta por organizar estas ações de fiscalização num projeto específico, projeto de inclusão da pessoa com deficiência, obrigatório pelo Ministério do Trabalho em todas as unidades da federação, eu assumo, desde o início aqui no estado de São Paulo, a coordenação deste projeto. E então me envolvi bastante, com essas ações na área de inclusão da pessoa com deficiência, e em particular com a sua inclusão no mercado formal de trabalho. É essa a trajetória, em poucas palavras. Cal, a lei de cotas completou 34 anos, mas eu gostaria que você voltasse assim no sentido de explicar para quem está nos ouvindo o que é de fato a lei de cotas e qual é a importância dela para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal. A lei de cotas faz parte do que nós chamamos de políticas afirmativas. A gente sabe que, historicamente, as pessoas com deficiência são discriminadas e tratadas de forma preconceituosa em diferentes situações, inclusive, talvez principalmente, quando elas buscam conquistar um espaço no mercado formal de trabalho. A nossa Constituição Federal, chamada de Constituição Cidadã, pelo saudoso deputado Ulisses Guimarães, que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, ela coloca uma série de questões ligadas a direitos humanos. Nós, com certeza, temos uma das constituições mais avançadas do mundo no que se refere a este quesito de defesa dos direitos humanos, e, dentre outras coisas, ela coloca que é vedada a discriminação de qualquer tipo, inclusive em relação à deficiência, e coloca que o direito ao trabalho é um direito fundamental de cidadania, um direito social. No entanto, como eu dizia, nós sabemos que ainda há muito preconceito em relação às pessoas com deficiência quando elas buscam esta inserção no mercado formal de trabalho. Ao longo da história, as pessoas com deficiência foram sendo tratadas de diferentes formas, sempre, ou na maioria das vezes, de maneira discriminatória. E, então, aqui no Brasil, quando se entende, o legislativo entende que, se fôssemos esperar a chamada evolução natural das coisas, nós ainda provavelmente teríamos que enfrentar décadas, se não séculos, para que as pessoas com deficiência não tivessem essa discriminação, esse preconceito, quando tentassem trabalhar. Optou-se por criar uma lei garantindo a cota para as pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no mercado formal de trabalho. Vale lembrar que, naquela ocasião, já havia uma cota prevista para as pessoas, os segurados do INSS, que tivessem passado pela reabilitação profissional. A partir, então, da promulgação da Lei 8.213, inclui-se também as pessoas com deficiência, e a lei ela é muito objetiva. Ela diz que todas as empresas, desde que tenham 100 ou mais empregados, são obrigadas a reservarem um percentual dos seus postos de trabalho, percentual este variando de 2% a 5%, o percentual aumenta na medida que aumenta o número de empregados, para pessoas com deficiência ou reabilitadas. Esta Lei 8.213 é uma lei da Previdência Social, é uma lei que trata dos benefícios da Previdência Social. No entanto, lá nesse mesmo artigo
que define a cota, o artigo 93, é colocado que compete à fiscalização do Ministério do Trabalho a verificação do cumprimento desta lei, assim como o estabelecimento do detalhamento de como se dá a fiscalização. Portanto, é uma lei de competência, cuja fiscalização é de competência da Auditoria Fiscal do Trabalho. A exemplo de outras leis, elas não foram automaticamente ou não tiveram automaticamente iniciada a sua fiscalização após a promulgação. Gastou-se um período de 10 anos para que fosse publicada a primeira instrução normativa orientando a fiscalização a como fazer esta fiscalização. E como eu disse antes, São Paulo foi o estado que iniciou esta fiscalização. Esta lei, cuja fiscalização, eu também já disse isso, é de competência do Ministério do Trabalho, dentre outras questões que foram definidas pela Auditoria Fiscal do Trabalho, uma delas é como se calcular o número de empregados. Lembrando que se tiver a empresa 100 ou mais, ela é obrigada a cumprir a cota. E uma decisão que eu considero bastante acertada e útil é que esse cálculo se dá pela soma do número de empregados de todos os estabelecimentos da empresa, matriz mais todas as suas filiais, mesmo que eventualmente localizadas em unidades da federação diferentes. Com isso, a gente tem a possibilidade, então, de ampliar o número de vagas destinadas à cota para pessoas com deficiência ou reabilitadas, considerando que muitas grandes empresas ou empresas que contratam muita gente, se considerarmos isoladamente os seus estabelecimentos, talvez poucos deles tenham 100 ou mais. Mas quando fazemos a soma, então o número é maior. Então é desta maneira que é feita a fiscalização da lei de cotas. Eu não tenho dúvidas em afirmar e repetir sempre que, inegavelmente, a lei de cotas é a principal ferramenta legal que nós dispomos para garantir este direito fundamental de cidadania, que historicamente tem sido negado às pessoas com deficiência. Graças à lei de cotas, ainda que de maneira que não atingiu, a nossa meta de 100%, nós temos, ano após ano, avançado no número de pessoas com deficiência contratadas, com registro em carteira, e hoje ocupando as mais diferentes funções em todo o nosso país. Apesar desses avanços importantes de haver legislação e fiscalização, dados da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência mostram que apenas 52% das vagas reservadas por lei em São Paulo estão preenchidas, e a média no Brasil está próxima disso também. Porque, mesmo após mais de 3 décadas, estamos falando aqui de 34 anos da lei, ainda há tantas vagas não ocupadas? Primeiro, só uma observação, esses dados, na verdade, são do Ministério do Trabalho e foram publicados e publicizados pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. Aproveito, me permite, para fazer um pequeno parênteses para dizer que a Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, que eu coordeno e que fui um dos criadores, é um espaço de articulação social aberto à participação de todas as pessoas que se colocam do lado da defesa do direito ao trabalho para as pessoas com deficiência, empresas, sindicatos, instituições acadêmicas, associações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, pessoas individualmente podem participar das atividades da Câmara. Uma característica da Câmara importante é que ela trabalha, apesar dela não ser uma parte integrante da estrutura do Ministério do Trabalho, aqui no estado de São Paulo, da Superintendência Regional do Trabalho, a Câmara funciona num sinergismo muito, muito grande com a Auditoria Fiscal do Trabalho. Então é um espaço muito legal, onde a gente troca ideias, troca experiências e discute, e programa e desenvolve ações em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, em especial do seu direito ao trabalho. Mas voltando aos dados que você falava, dados do Ministério publicados pela Câmara Paulista, você disse, são esses os valores, um pouco mais de 50% só das vagas estão preenchidas, das vagas previstas pela lei de cota. Eu costumo, ao analisar esses dados, fazer uma analogia com aquela história
do copo meio cheio ou meio vazio. O copo meio vazio, nesse caso, é que, como você mesmo já disse, passado tantos anos da existência da lei de cotas, da sua fiscalização, nós ainda atingimos apenas um pouco mais da metade das vagas. Razão disso, eu diria que, por parte das empresas, preconceito, desconhecimento em relação à capacidade de trabalho das pessoas com deficiência. Existe o que a gente chama de uma postura capacitista, em que outras pessoas se colocam no lugar das pessoas com deficiência e definem, o que elas podem e o que elas não podem fazer. Sem ou deixando de fazer uma pergunta fundamental, que é perguntar para a pessoa com deficiência: você é capaz ou não é capaz de fazer isso ou aquilo outro? Então, acho que o preconceito é a principal razão de nós ainda não temos avançado mais do que esses 52% aproximadamente do preenchimento das vagas. Existem muitas barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam e que é obrigação da sociedade e das empresas em particular a eliminação dessas barreiras, construindo ambientes, postos de trabalho que sejam efetivamente acessíveis, como é estabelecido na legislação, não só na lei de cotas, mas em vários diplomas legais do nosso país. Estou sinceramente convencido que as empresas que não perceberem que é importante trazer para dentro dos seus quadros de trabalhadores, dos seus quadros funcionais, essa rica diversidade que existe na sociedade, inclusive com relação às pessoas com deficiência, essas empresas acabarão perdendo o bonde da história e serão superadas. Tem estudos no Brasil e em outros países que mostram isso, serão superadas por aquelas que apostam, valorizam e respeitam essa diversidade. Para concluir, eu falei da metade cheia e da metade vazia do copo. A metade cheia do copo é que, apesar de nós ainda termos atingido apenas mais da metade, esses mais de 500 mil de pessoas com deficiência contratadas com registro em carteira, mudam hoje a realidade do nosso país, a realidade dos ambientes de diferentes empresas, porque a gente tem pessoas com os diferentes tipos de deficiência ocupando as mais diferentes funções, e eu acho que isso é uma coisa nova que tem contribuído de maneira muito positiva no resgate desse direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Eu sempre acho importante ouvir as próprias pessoas com deficiência, e quando pergunto a elas como é que está a situação hoje no que se refere ao mercado de trabalho, elas dizem que a situação ainda não está fácil, que ainda há muitas dificuldades, muitas barreiras, em especial a barreira atitudinal, é a barreira do preconceito, mas, por outro lado, dizem elas, esta situação hoje é muitíssimo melhor do que era 10, 20, 30 anos atrás, quando não se tinha ainda a lei de cotas. E, se me permite, um detalhe que eu acho importante de destacar também: por que a gente ainda não avançou mais do que avançamos até agora? Um dos motivos, na minha opinião, é porque, se a lei de cotas é, conforme eu disse há pouco, uma ferramenta fundamental para a garantia do direito ao trabalho para as pessoas com deficiência, a sua eficácia só existe quando ela é fiscalizada. Então, um problema muito sério é a quantidade ainda muito reduzida de auditores fiscais que nós temos no estado de São Paulo, em especial, mas no Brasil como um todo, que faz com que a fiscalização ainda, do ponto de vista quantitativo, do número de fiscalizações que são realizadas, ainda é muito pequeno, aquém daquilo que seria o ideal. E voltando para os desafios por parte das empresas, né? As empresas alegam diferentes situações, imagino, né? Para não ter contratação, para não se cumprir a lei, vamos dizer assim. Quais são os desafios culturais e estruturais que essas empresas precisam superar? E ao superar, o quanto, assim, sabemos o quanto isso agrega, né? Contratar pessoas com deficiência para o seu corpo de trabalho como um todo, né? Eu acho que o principal problema que a gente ainda enfrenta é, eu já disse isso e repito, a barreira do preconceito. Acho que as empresas, principalmente aquelas obrigadas a cumprir a lei de cotas, acham que a contratação das pessoas com deficiência será um fardo, um peso para as empresas, não percebendo que
esse tipo de atitude tem como consequência, além de eventualmente o não cumprimento da sua obrigação legal, que é a de contratar pessoas com deficiência, e aí de novo eu faço um pequeno parênteses para chamar a atenção, porque a gente ouve muito isso ainda quando fiscaliza as empresas, que a contratação dessas pessoas não se trata de uma opção que a empresa tenha, um ato de caridade, de benemerência. Nós estamos falando de obrigação legal. A exemplo de outras tantas, as empresas que se estabelecem formalmente no nosso país têm que cumprir o que está na legislação. E contratar as pessoas com deficiência é, repito, uma obrigação legal. Mas, além disso, e eu acho que essa é uma questão importante, é que as empresas que acham que isso só prejudica a contratação das pessoas com deficiência, elas não percebem que, com esse tipo de atitude, elas estão, muitas vezes, desperdiçando o talento. Nós temos inúmeros exemplos de o quão produtivas são as pessoas com deficiência quando colocadas para desempenhar as suas funções em postos de trabalho adequados, com a acessibilidade necessária, né, demonstrando que podem contribuir de maneira muito eficiente para o atingimento, a consecução dos objetivos da empresa. Eu já havia comentado que há estudos, pesquisas feitas por instituições de reconhecida competência técnica aqui no Brasil e em outros países que mostram que as empresas que investem nessa diversidade têm, inclusive, lucros maiores do que aquelas que não o fazem. Portanto, romper com esta barreira do preconceito é fundamental. Isso ocorre ou deve ocorrer desde o início do processo de atração e seleção das pessoas com deficiência. O setor que lida com pessoas, pessoal de recursos humanos das empresas, tem que estar preparado para poder desenvolver essas atividades de contratação de maneira adequada. Quando eu digo preparados de maneira adequada, apenas para citar um exemplo, né, é uma coisa banal, mas isso acontece, se pretende contratar uma pessoa com deficiência auditiva, que não é oralizada, que se comunica usando a língua brasileira de sinais, Libras, que é uma língua oficial no nosso país, e ninguém, né, da equipe da empresa, né, se comunica em Libras, é claro que nós teremos, né, um problema sério, uma barreira muito séria. E aí a empresa diz, não consegui me comunicar, então não contratamos esta pessoa. É claro que esta é uma atitude que não é correta, portanto, né, o setor de recursos humanos tem que estar preparado para fazer bem esta seleção, esta atração dessas pessoas com deficiência. E ainda em relação às dificuldades e aos problemas, muitas vezes a empresa alega não ter condições, né, no seu ambiente de trabalho para trazer essas pessoas. Por exemplo, vai contratar uma pessoa que usa cadeira de rodas e a empresa não tem rampa, ela tem escada só. Esta é uma situação que também precisa ser resolvida, porque também é de lei a obrigação de se garantir minimamente condições de acessibilidade. Então, acho assim que esses problemas ligados às barreiras físicas, arquitetônicas, de organização do trabalho, de atitudes, de comunicação, continuam sendo os principais obstáculos para que a gente não tenha avançado mais nesse processo de contratação. Outro aspecto que eu quero falar contigo é sobre a formalização do trabalho. A Câmara Paulista alerta para a prática de pejotização, substituindo empregos formais por contratos como pessoa jurídica. Por que isso representa um risco para os direitos das pessoas com deficiência? Bom, eu particularmente sou um grande crítico e me junto a inúmeras outras vozes de trabalhadores, de lideranças sindicais, de pessoas que tratam dos aspectos legais da relação de trabalho que os trabalhadores têm com as empresas, né, em relação, assim, essa crítica em relação à última reforma trabalhista que nós tivemos, e dentre outros aspectos negativos, na minha opinião, ampliou muito a possibilidade da chamada pejotização. Ou seja, você não contrata diretamente o trabalhador, não o registra em carteira, mas, pelo contrário, você exige que ele se constitua numa microempresa e, então, você não contrata a pessoa física,
você contrata a pessoa jurídica, daí essa expressão, esse neologismo que a gente usa, chamado pejotização. Qual que é o problema dessa pejotização quando ela é feita de maneira que eu considero irregular? Primeiro, há uma perda de direito dos trabalhadores, que nesta situação não têm o amparo amplo da Previdência Social que teriam na condição de empregados da empresa. Segundo, e especificamente para a lei de cotas, estes postos de trabalho ocupados por trabalhadores contratados por meio da pejotização não contarão para o cálculo do número de vagas reservado para as pessoas com deficiência. Então, na medida em que aumenta o número de trabalhadores contratados como pessoas jurídicas, nós temos proporcionalmente uma diminuição do número de vagas destinadas às pessoas com deficiência ou reabilitadas. Nesse sentido, esta política de pejotização é, pensando na lei de cotas, muito ruim e diminui o número de vagas para as pessoas com deficiência. Gostaria que você fizesse eu sei que são aspectos amplos, mas na medida do possível você pudesse fazer um resumo da importância de certas legislações, de certas regulamentações, como a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, a importância também do Índice de Funcionalidade Brasileiro modificado, e também a questão do programa Viver Sem Limites 2, assim, rapidamente contextualizando para a nossa audiência o que são esses tópicos, né, e a importância deles, o impacto deles para essa formalização do trabalho das pessoas com deficiência. A LBI, ou Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é uma lei que nós temos em nosso país, considerada das mais avançadas no mundo todo, que teve como intenção, e eu considero que ela foi bastante bem sucedida neste intento, de atualizar tudo aquilo que havia na nossa legislação ordinária referente aos direitos das pessoas com deficiência, à luz do que estabelece a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esta Convenção Internacional foi aprovada pela ONU por unanimidade dos países que integram a Organização das Nações Unidas e, posteriormente, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente da República, o presidente Lula, ela, no nosso país, ganha o status de emenda constitucional. Então, todo o seu conteúdo se coloca, no que se refere à hierarquia dos diplomas legais, acima da legislação ordinária. E a Lei Brasileira de Inclusão, então, juntou tudo aquilo que havia na legislação ordinária e atualizou para que respeitasse o que estava na Convenção. Dentre outros aspectos, a Convenção muda radicalmente o conceito de pessoa com deficiência. Tradicionalmente, se pensava que a deficiência era um sinônimo de doença. Então, a pessoa tinha uma doença, então era uma pessoa com deficiência. Esse tipo de olhar para a deficiência é o chamado modelo ou olhar médico ou biomédico, olhando-se apenas para o corpo da pessoa com deficiência. A Convenção revoluciona e muda esse conceito, dizendo que a deficiência decorre da existência do que eles chamam de impedimentos. Os impedimentos, então, são essas deficiências física, mental, intelectual, sensorial, mas acrescenta e em conjunto ou em decorrência também das barreiras existentes na sociedade, coloca essa pessoa, então, em desigualdade, em desvantagem em relação às demais pessoas. A deficiência, portanto, é consequência dos impedimentos que tem que existir para que se caracterize a condição de pessoa com deficiência, mas eles, por si, os impedimentos, não definem a deficiência. A deficiência decorre também, eu diria, sobretudo, das barreiras existentes na sociedade. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, reafirma este conceito e isso, então, nos coloca uma outra questão importante, que é como caracterizar a condição de pessoa com deficiência. O olhar biomédico, que se volta apenas para os impedimentos, não é mais suficiente. Nós temos que analisar a pessoa, cada pessoa, no contexto social no qual ela está inserida, para verificar a questão das barreiras que possam existir. Então, este novo olhar, chamado de visão biopsicossocial da deficiência,
para poder se traduzir numa avaliação objetiva, depende de um instrumento de avaliação. E a Lei Brasileira de Inclusão deu o prazo de 2 anos. A lei brasileira é de 2015, 2016, 2015, ela foi promulgada, então deu 2 anos. Então, desde 2017, nós deveríamos ter esse instrumento de avaliação, que deve ser elaborado pelo Poder Executivo. Até agora, a gente não tem ainda efetivamente implementado este modelo oficial de avaliação. Nós temos o chamado Índice de Funcionalidade Brasileiro modificado, a sigla é IFBR-M, que já foi aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A sua elaboração foi coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mas que, na prática, ainda não está efetivamente implementado. Portanto, uma questão importante que diz respeito à regulamentação da própria Lei Brasileira de Inclusão está essa questão da criação desse instrumento de avaliação para a caracterização da condição da pessoa com deficiência. Com relação ao programa Viver Sem Limites, que foi implementado já há algum tempo pelo governo federal e agora, nessa nova gestão do presidente Lula, ele volta a ser efetivado, é um projeto que eu considero de fundamental importância, porque ele significa uma política de Estado interministerial, intersetorial, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Esse envolvimento por parte do governo federal, de todos os ministérios, é fundamental, porque a questão dos direitos da pessoa com deficiência é uma questão multifacetada que envolve diferentes aspectos. Para pegarmos a questão do direito ao trabalho, mais do que a garantia do direito ao emprego, nós temos que pensar na formação, na capacitação dessas pessoas. Portanto, envolver a educação é fundamental. Nós temos que pensar na assistência à saúde, no fornecimento de órteses e próteses quando necessário. Então, o glorioso SUS, Sistema Único de Saúde, tem que estar envolvido nessa questão. Quando a gente fala em ir trabalhar, nós temos que pensar que, principalmente nos grandes centros, a questão da mobilidade urbana é um problema muito sério para as pessoas com deficiência. Então, temos que envolver os organismos ligados ao transporte e assim por diante. Então, esta política do governo federal, que tem sido pactuada com os municípios em todo o país, ainda tem muito que avançar, mas ela é fundamental para que a gente construa uma política pública efetivamente capaz de atender às necessidades e aos direitos das pessoas com deficiência. E para encerrarmos o nosso papo, você poderia deixar para nós uma mensagem para empresas, gestores de RH e jornalistas sobre como fazermos uma comunicação efetiva e inclusiva com pessoas com deficiência? Para que a gente tenha garantida uma efetiva inclusão das pessoas com deficiência na sociedade de um modo geral, nas empresas em particular, nós precisamos enfrentar essas barreiras existentes. E é óbvio que uma das barreiras fundamentais a serem superadas é a barreira da comunicação. Nós temos na nossa legislação, inclusive, questões ligadas a obrigações que devem existir com relação à comunicação, inclusive de meios eletrônicos e, de um modo geral, diferentes questões de comunicação que precisam ser obedecidas. Acho que nós temos desde questões óbvias, eu já comentei há pouco, se eu vou me comunicar com alguém que não oraliza, que não usa o português como língua de comunicação, mas usa a língua de sinais, eu tenho que ter um jeito de buscar esta comunicação. Aliás, hoje nós temos recursos de informática, inclusive aplicativos que podem ser colocados nos aparelhos celulares que nos permitem fazer essa interpretação simultânea de língua de sinais para o português e de português para a língua de sinais. Quando eu penso numa outra situação, eu estou trabalhando com trabalhadores com deficiência intelectual, que muitas vezes desempenham inúmeras funções com muita competência, mas que têm uma característica de comunicação que exige que se use o que a gente chama de linguagem simplificada, linguagem simples. Então, estarmos atentos a isso, sabemos que existem diferentes formas de nós
nos expressarmos, de escrevermos documentos, de escrevermos cartazes, é fundamental. E um aspecto, para não me alongar muito, né, é que sempre é importante nós ouvirmos as próprias pessoas com deficiência. Então, perguntarmos a ela, trocarmos ideias com elas sobre esses diferentes aspectos, inclusive o da comunicação, é uma maneira muito positiva e importante de, pelo menos, nós usarmos como início dessa tentativa de eliminação das barreiras de comunicação. Para concluir, existem, volto a dizer, diferentes legislações a esse respeito. Eu recomendo que as pessoas, principalmente os profissionais da área de comunicação, se informem, se interem a respeito desses diferentes diplomas legais e busquem, então, achar as melhores maneiras de superar a barreira da comunicação. Bruno, muito obrigado por participar aqui do episódio 40 do SensoCast. Bruno, você poderia contar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional e como sua experiência como pessoa com deficiência impactou em sua carreira no jornalismo? E mais uma vez, é um prazer e obrigado por estar aqui com a gente. Pô, Moro, prazer é meu, cara, bater esse papo, né? É sempre legal a gente poder falar um pouco aí da nossa causa, né? Porque eu acho que você perguntando já como... Primeiro, acho que eu tenho que, né, contar um pouco da minha história, né? Porque eu costumo dizer que, né, tinha a coisa do bug do milênio, né? No ano 2000, que, pô, vai virar o ano, vai dar problema nos computadores e tal. Isso, na verdade, não aconteceu, né, como a gente sabe, na rede mundial, aí, eletrônica, mas eu brinco que acabou acontecendo comigo, né, porque era 25 de janeiro de 2000, né, aniversário de São Paulo, tradicionalmente tem a final da Copa São Paulo de juniores, né, de futebol nesse dia, e meu pai tinha sido promovido e mudado para Belo Horizonte. Já estava lá, nesse 25 de janeiro era uma terça-feira, eu iria mudar para lá no domingo com a minha mãe, com as minhas irmãs que eram pequenas, e teve a final esse dia e jogavam São Paulo e Juventus, que são, na verdade, né, eu sou São Paulino, mas como cara da Moca, a gente sempre tem uma afinidade muito grande com o Juventus, né? E aí o meu avô me deixou na porta da estação Bresser do metrô com 3 amigos. A gente só ia adentrar a estação para, né, seguir para o Pacaembu para ver esse jogo. E aí no que eu desci do carro e tal, e entrar na estação do metrô, veio uma Blazer da Polícia Militar por cima da calçada e eles desceram apontando armas para todos os transeuntes, né, inclusive para mim, né, que tinha acabado de descer e ia só entrar na estação. E aí mandou todo mundo encostar na parede. E aí, quando eu percebi, eu estava caído no chão. E foi uma coisa, obviamente, né, muito rápida, né? Ali você não tá... né, o que aconteceu, né, durante ali alguns segundos. E, na verdade, disparou a arma acidentalmente desse fofo policial militar e atravessou as minhas costas, né? E aí eu caí, e aí eles continuaram revistando as pessoas. Teve até um amigo meu que tentou me acudir na hora e foi repreendido com uma arma na cabeça, né? Esperaram eu tudo ali acabar, eles revistaram, e quando eles acharam que eles deviam, eles me pegaram, me jogaram nesse camburão. E, em vez de me levar para um hospital que era localizado a 3 quarteirões dali, eles preferiram me levar para o Hospital Municipal do Tatuapé, que, sei lá, deve ser uns 7 quilômetros ali, não sei dizer exatamente, mas por aí. E aí, cara, tudo mudou, né? E naquele momento que eu ainda no camburão ali jogado, porque quando você toma um tiro, é uma coisa assim, parece que você tá com sono, na hora não tem dor, né? A dor vem depois, dores, né, do tempo e tal, ou seja, já são quase 26 anos aí de cadeira de rodas. E dentro do camburão, eu percebi, por mais que eu tava ali quase morrendo, imagina, 2 buracos nas costas, vazando sangue, sangue saindo pela boca também, e eu percebi que minhas pernas estavam caídas para a lateral, enquanto eu achava que elas estavam em outra posição. E foi assim, ali eu já saquei o que estava rolando, né? E naquele momento ainda eu queria, primeiramente, muito sobreviver, porque, né, meu pai e minha mãe
eu não gostaria que eles me enterrassem, né? Eu tinha 17 anos, 4 meses e 5 dias de vida. E ali, naquele instante, eu já meio que entendi o que estava rolando e me coloquei ali numa condição de tipo, eu vou sobreviver e agora eu faço parte de uma luta, né? De uma minoria ali que eu preciso representar, né? Então, acho que foi mais ou menos isso inicialmente, né? E a carreira no jornalismo veio depois, né? Um ano depois disso, porque naquele primeiro ano eu estava sempre internado, minhas irmãs eram pequenas, não tinha condição da gente ir para Belo Horizonte. Então, meu pai vinha a cada 15 dias, né? Então, um ano depois, para encurtar a história, né? Eu já estou até me prolongando. Um ano depois, a gente mudou para Belo Horizonte, foi lá se juntar a ele, né? E aí eu tive essa, né, bênção, né, de tipo, além de ter uma família maravilhosa, o meu pai, ele, né, naquele ano que eu tomei o tiro, eu faria 18 anos, então tinha uma coisa ali com carro e tal. Então o meu pai, ele não só pagou a minha faculdade, como ele me deu o meu primeiro carro, né? Então acho que isso foi um pontapé inicial ali, da maior relevância para eu conseguir iniciar essa carreira no jornalismo, né? E essa sua questão, se seu olhar para a questão da inclusão e da acessibilidade, você comentou, já começou ali aos 17 anos, quando esse trágico evento aconteceu? Porque aquela altura, né, eu lembro que o meu pai foi a primeira pessoa que conversou comigo na UTI ali, e ele meio que me deu a notícia ali de alguma forma, mas uma notícia que eu já sabia, né, no caso, né, pelo que eu me lembro foi, ninguém precisava me falar o que tinha acontecido, né. E aquela altura, a representatividade era abaixo de zero, assim, né. As únicas perspectivas ali que existiam na época eram carreiras esportivas, assim, eu lembro que nesse primeiro momento eu falava, pô, eu não vou ser um atleta, né, eu já não seria mesmo, mas sempre muito ligado ao esporte, tá? Então agora eu posso ser um atleta paralímpico, né? Porque, na verdade, não tinha, né, nenhum tipo de representatividade, né? O PCD, àquela altura, ele estava fadado a ir pro... Não que isso não seja digno, porque, né, a gente sabe a dificuldade que há de emprego, de capacitação, de tudo mais, mas, assim, o pessoal ia vender bala no farol e tudo mais. Acho que era a única perspectiva palpável. Mais uma vez, não que isso seja um demérito para ninguém, pelo contrário, né? Uma luta inglória ali, diária, que a gente vê várias pessoas nessa condição. Eu mesmo conheço até alguns, assim, que ficam em determinados faróis aqui da cidade de São Paulo, né? Então, assim, não é como hoje, né? Não que hoje seja uma maravilha, mas assim, hoje você tem, sei lá, o Lego da cadeirinha de rodas do cara dele participando de corrida, assim, que é um negócio que eu já fiz também. Existe um boneco, assim, existe, sei lá, o Hot Wheels que são cadeiras de rodas, existe a Barbie cadeirante. Então, de alguma forma, né, essa representatividade ela melhorou um pouco, assim, né? Mas é claro que assim, isso foi, né, como que isso impactou na minha visão, né? Aí foi uma coisa que a gente meio foi, entre aspas, crescendo lado a lado, né? E eu me senti assim, a partir desse momento que eu estava cadeirante, eu não ia querer ficar em casa, eu não tive problema, não que eu seja melhor que alguém que tenha determinados dogmas ali, por exemplo, muita gente às vezes num primeiro momento não gosta nem de se ver no espelho, né, com a cadeira de rodas, e eu, pelo contrário, eu falei, não, é assim, vamos assim, eu faço parte de algo e a gente tem que tentar mudar isso de alguma forma e eu pretendo não me esconder. E, ao mesmo tempo, assim, foi um peso grande, porque, assim, toda minoria, ela não pode errar, né? Porque se ela errar, ela errou porque ela é minoria, né? Pô, o cara lá da cadeira de roda, lá o aleijado, que tá tomando meu lugar e tal, não sei o quê. A gente sabe que muita gente, né, no mundo tem pensamentos, né, lamentáveis, assim, a esse ponto, né? Então, assim, eu carreguei esse peso, entre aspas, de
de representar algo, e isso, na verdade, tipo, trazer uma coisa assim, eu preciso acertar, eu preciso ir bem, eu preciso ser o cara que vai pro bar e é legal com todo mundo, que assim eu vou abrir portas para outros cadeirantes, cegos, enfim, que estarem incluídos ali no meio da sociedade, né? Que é uma coisa que ainda falta, mas àquela altura era ainda pior. Então, por exemplo, na carreira de jornalismo também, que a gente vai falar mais, eu carreguei um peso, entre aspas, muito grande, porque é isso, eu teria que acertar tudo, eu teria que ir muito bem, porque em nenhum momento alguém poderia dizer que eu estava ali pela minha condição, por isso ou por aquilo. Então, assim, eu indo bem, e se eu errasse, eu não seria julgado pela minha condição. Então, assim, se eu acertasse, eu abriria mais portas para outros que viessem depois, né? Então, por exemplo, na Editora Abril, principalmente os primeiros anos, eu carregava muito esse peso. Eu preciso, né, conforme o tempo vai passando, você vai pegando confiança, vai fazendo, entre aspas, um nome, você consegue, né, levar essa mensagem que eu queria levar, representando toda essa parcela da população, né? E, Bruno, nós chegamos a trabalhar juntos, né? Quando eu estava na assessoria de imprensa, a C. Camargo era o cliente na época, né? Que eu atuava, ainda não havia criado a Censo, né? Ainda nem imaginava em ter uma agência, estava em outro momento da carreira. Mas eu tive a oportunidade ali de conviver contigo, né? E ver esse profissionalismo que você comenta, né? Mas que eu posso dizer, assim, de um olhar externo, realmente o grande profissional que você é. E incluindo a qualidade de texto, enfim, e o trato no dia a dia. Ali, obviamente, a editoria, nosso trabalho era em saúde, mas você enveredou por outras editorias como o turismo, né? Você foi então eu queria que você falasse do seu trabalho em turismo. Você foi consultor de acessibilidade para empresas como a Hudson e projetos turísticos em Fernando de Noronha. Enfim, quais aprendizados você trouxe dessas experiências que poderiam ser aplicados em comunicação e gestão de pessoas com deficiência? Bom, primeiramente, dizer que é mais do que recíproco esse elogio que você me fez. Foi um prazer muito grande. Por mais clichê que seja, eu digo que a recíproca é muito mais que verdadeira nesse caso. Foi um grande prazer trabalhar com você no AC Camargo, né? E sobre a parte do turismo especificamente, porque, assim, além de ter freelado para vários segmentos, eu também trabalhei em redações de diferentes segmentos, né? Moda, aí teve a Men's Health, que tinha um pouco de tudo ali do universo masculino. Aí fui para Placar, né, futebol, que era um grande sonho. Aí depois virei editor na Recreio, que é de criança. Aí depois isso tudo dentro da Editora Abril, naqueles 12 anos, e até chegar ao turismo, né? Eu chego para ser editor na revista Viagem e Turismo, que eu já tinha colaborado, e foram 6 anos e meio até a revista fechar, né? Até o colapso ali da família Tivita, que isso seria um outro capítulo também. Mas, então assim, no turismo, 6 anos e meio de editor na revista, 2 anos como colunista da CBN, e também esses projetos paralelos, né? Teve palestra também, essa coisa toda, né? Então, assim, é um pouco óbvio, entre aspas. Então, por exemplo, eu, sei lá, no Hudson, testando ali o protótipo que eles tinham de suíte de quarto adaptado, né? E tanto em Noronha também, essa parte ali, tanto das trilhas, como também de alguns hotéis e tal. Ali, por mais óbvio que seja, às vezes a gente acha que a deficiência é só a cadeira de rodas, né? E tá muito longe disso, né? A gente tem, assim, sei lá, quem tem nanismo tem uma condição especial, né? Você, por exemplo, tem que estar com o espelho, deve estar mais curvado ali, para poder, né, propiciar ali que a pessoa consiga se ver, né? Precisa ter, sei lá, muitas vezes até um bloco para a pessoa conseguir ficar ali mais alta e tal. Então, assim, eu acho que são diferentes tipos de deficiência. Tem gente que pode ter um determinado tumor e ela consegue andar. Eventualmente, a gente olha e não parece, né? Mas, assim,
ela precisa de uma barra ali na beira da pia, né? Então, é claro que acho que num primeiro momento, até pela identificação, né, das deficiências, sempre o sinal da cadeira de rodas, agora a gente tem o do autismo ali, que vai sendo cada vez mais difundido. Tem também a questão do colar de girassol, que ali demonstra ali que algumas pessoas têm ali uma deficiência, mesmo às vezes não aparentes, né? Porque isso é um desafio, porque às vezes a gente acha que é só esse tipo de deficiência de não andar, de estar ali em 4 rodas, né, sentado, mas, cara, tem inúmeros tipos de deficiência que eu acho que, por mais que eu sabia, a gente depara com várias questões ali que não são exatamente para os cadeirantes, né? Sim. Bruno, você é jornalista, produtor de conteúdo, né? Para você, quais são os maiores desafios que um profissional pode se deparar ao cobrir temas relacionados a pessoas com deficiência e fazer isso de forma ética e informativa? Assim, eu acho que acaba batendo um pouco nessa parte que eu falei na questão anterior, porque é isso, né? Você tem osteogênese e a pessoa precisa sentar, mas ela consegue ficar em pé. As nomenclaturas, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu tomei o tiro, a ACD, a Associação de Amparo à Criança Defeituosa, né? Teve também nesse meio tempo PNE, pessoa com necessidade especial. Assim, isso parece bobagem, mas quando você está ali embaixo da cadeia ali da sociedade, né? Você tem ali várias questões. Ter um pouquinho de respeito ter respeito é uma forma ali de você começar a se sentir incluído de alguma forma. Isso pode parecer até banal para quem não está vivendo essa condição, mas eu acho que é algo ali que é importante, né? E assim, porque, sei lá, eu achava que quando eu tomasse depois do tiro, sei lá, todo mundo ia me compreender, por exemplo. Eu ia poder parar o carro em qualquer lugar, aquele drama que eu estava vivendo, numa idade, né, tão jovem, tinha acabado de terminar a escola e tal. Eu achava que todo mundo ia entender tudo, até que um dia, aquela coisa de lutar pela classe, né? Eu fui a um shopping e aí, claro, como muitas pessoas fazem, um bonitão lá parou o carro na cadeira, na vaga do PCD e tal. E eu fui lá dar uma prensa no cara. Falei, pô, acho que foi a primeira vez nesse caso, né? São inúmeras passagens, né? Mas aí fui dar uma prensa no cara, o cara ficou me tirando, falou, não, você é revoltado, tem que ficar na cadeira de roda mesmo. O cara tirou um sarro de mim, né? Então, quando a gente vive isso, né, qualquer ganhozinho, né, tijolo por tijolo, acaba sendo algo que importa, né? Então, na hora de fazer a comunicação, eu dei essa volta para falar, na hora de fazer a comunicação, essas, por exemplo, no caso de comunicar, né, essa forma ética, né, como você disse, informativa, às vezes é difícil abranger num conteúdo todo tipo de deficiência, né, você acaba tendo que escolher caminhos, senão você não consegue fechar um raciocínio, falar com um determinado público, porque acaba sendo um macete, uma medida necessária em qualquer conteúdo que alguém faça, tipo, para quem que eu estou falando, né? De alguma forma você tem que mapear essa pessoa que tá recebendo essa mensagem, e aí eu acho que é difícil, primeiramente, usar termos adequados, acho que se inteirar, né, do que vai, né, ser legal. Isso é importante, porque isso vem mudando bastante, né, com o tempo. Então, acho que assim, essa forma é informativo, você saber para quem você está falando, né, de alguma forma. No caso, informar o público em geral de determinadas condições, por exemplo, na área do turismo, como você disse, acho que é uma área que é importante, né, ali as pessoas falarem de uma forma, né, olha, aqui vai ter esse tipo vai ter um quarto com um banheiro que passa a cadeira de rodas, mas não vai ter um espelho curvado na norma da ABNT, né? Então,
Acho que é mais ou menos assim, né? Informar, saber o que está falando, né? Por mais também parece um pouco óbvio, mas na prática é um desafio, né? Sim. Então, assim, de uma certa forma, o que eu estava aqui pensando já em perguntar na sequência, acho que ver se eu estou com um entendimento assim do que você já trouxe. Tem aquele clichê que nós temos na comunicação que é importante, que é a gente saber com quem a gente está se comunicando, né? Para quem a gente quer falar determinada coisa, né? Determinada informação. Então, esses são alguns dos elementos assim importantes para você se comunicar com uma pessoa com deficiência, para que você traga essa pessoa também para uma linguagem que fala sobre ela, mas com ela. Isso é importante, né? Sem dúvida. E é aquela história, né? Para os mais antigos vão lembrar dessa propaganda, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Tem pouco... eu não fiz o banheiro de cadeirante aqui no meu bar porque vem pouca gente. Mas é isso, vem pouca gente. Não irão mesmo. Porque não tem o banheiro, normalmente nos lugares, então a pessoa não vai ter condição de ir ao banheiro. Tomar cerveja é algo bem difícil, assim, na minha vida, um negócio que eu já deixei de lado, assim, porque, né, você acaba tendo essa necessidade ali maior, né? Então, assim, tem os pontos mais complicados, assim, eu acho, aí para todos né, as pessoas com deficiência, mas especial, e aí também puxando um pouco para a área do cadeirante e tal, que tem 2 dramas muito grandes, assim. Um deles é o banheiro, como eu disse, né? Eu não sei se é um decreto de Pedro Álvares Cabral, assim, que você vai a um apartamento, às vezes uma casa, às vezes ela é gigante, assim, o banheiro é grande, mas por algum motivo o arquiteto faz a porta do banheiro mais estreita, né? Então isso é complicado. Como eu disse, bares, restaurantes, né? Também melhorou um pouquinho. Acho que em São Paulo a estrutura ainda é um pouco melhor que em outras capitais, né? Outras cidades importantes, enfim. Isso é um ponto assim que pega, né? E assim, além do banheiro, um grande drama para uma pessoa com deficiência, puxando aqui um pouco também para o caso da cadeira de roda, que obviamente que é o que eu tenho mais conhecimento de causa, mas não só, né? As calçadas no Brasil são dramáticas, para dizer o mínimo, assim, porque cada quadrado de uma determinada residência é de um jeito. Normalmente é tudo esburacado, é torto, né? Ela não é reta, ela não é asfaltada, né? Assim, planificada. Mesmo quando há ali algumas as rampas, muitas vezes elas são assim, eu falo, não é possível que alguém de cadeira de rodas sentou numa cadeira de rodas e subiu essa rampa ou desceu, porque é impossível. Quando não tem um rombo no meio da rampa, isso para falar de lugares que supostamente teriam sido adequados, né? Fora a sinalização para quem não enxerga e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com cidadania, né? Não é só para quem tem alguma deficiência, é para o idoso, é para quem está com alguma contusão momentânea, é para família com um bebê, com um carrinho de bebê. Isso tem a ver, acho que a calçada ela também diz muito sobre uma determinada sociedade, sabe? Claro, você na Europa, nos Estados Unidos, normalmente, Estados Unidos então, Canadá, assim, é totalmente plano, é larga a calçada, você vai numa boa, a rampa é totalmente adequada, muitas vezes a rampa, ela até não é uma rampa, né? Ela vai descendo gradualmente ali, que quando você nota, você já está ali no meio da rua, né, de alguma forma. Então, e aí não precisa nem ir até a Europa, o Canadá, como eu disse, né? Se você for a Santiago, ali teve um projeto de 2017, Santiago Caminhável, que eles deram um jeito nas calçadas. Isso se estendeu ali para Vinha del Mar, Valparaíso, enfim. E mesmo Buenos Aires para mim, 1000 vezes melhor de calçada, essa questão de rampa e tal, do que no Brasil, né? Então eu acho que isso dificulta muito, né, a inclusão, né, a pessoa ter condições. Porque, se não tem como eu disse, eu tive, né,
uma família maravilhosa que me propiciou um carro, meu primeiro carro. Depois eu toquei minha vida, obviamente, mas que aquilo facilitou tudo, né, para eu chegar aos lugares, né? Eu nunca tive medo de ir, sempre peço ajuda e tudo mais. Então, mas eu acho que é um ponto importante esse da calçada que a gente não pode esquecer. Bom, você comentou, Bruno, que você dirige, né? E assim, a minha pergunta agora é justamente sobre independência e autonomia. Você faz maratona de handbike, mergulha, viaja sozinho. Como que a sociedade responde a essas suas atividades? Elas caem naquele clichê, por exemplo, assim como falo, né, a gente trabalhou no AC Camargo, né? Fala muito de paciente oncológico, tipo, o guerreiro, né, que superou o câncer, né? A batalha do câncer e tal. Também falam de você como um guerreiro, um batalhador, enfim, por ter essa autonomia estando cadeirante? Sim, eu acho que acontece bastante ali de alguma forma, principalmente quando as pessoas estão alcoolizadas, assim, já aconteceu muito, assim, até de virem beijar a minha mão, assim, você tá aqui, ó, e tal, a pessoa começa a misturar, às vezes tem até alguma história familiar, e aí vê e tem essa lembrança, eu acho que cai muito nessa história, é um clichê, como você disse e tal, mas acho que é um clichê mais do bem, entre aspas, do que no caso da Intencionado, né? oncologia. Mais bem intencionado. Assim, por mais que as pessoas não sejam um vício de linguagem, por exemplo, no caso da oncologia, a gente até já conversou sobre isso, essa história do guerreiro, do perdeu a luta para o câncer, não, eu venci a batalha com o câncer, que aí você envolve meritocracia nisso, né? Quer dizer, a pessoa que infelizmente se vai, ela não foi, né, na enorme maioria das vezes, ela não foi menos valente do que aquele que conseguiu superar, né, que conseguiu se curar, né? Isso acho que é um ponto muito importante, acho que em relação à comunicação no caso da oncologia, né? Mas aí no caso, acho que eu enquanto cadeirante, sim, acho que as pessoas muitas vezes elas fazem até, como um elogio, né? Enfim, já aconteceu de eu receber esmola também, mais de uma vez, foram 3 vezes, inclusive. Uma vez em Belo Horizonte, né, o rapaz estava um pouco bêbado, assim, numa tarde, ele me viu na cadeira de roda e, pô, você é legal demais, tá? Me veio com umas moedas, eu, pô, obrigado, não sei o quê. Teve isso, teve uma vez no Canadá, que inclusive também, que uma senhora parou na minha frente, assim, acho que eu nem estava tão mal vestido, assim, estava ok ali, com máquina fotográfica, estava a trabalho ali. Ela veio, tudo bem, eu posso te oferecer $3? Aí eu pensei aquilo, 2 segundos, eu falei, quer saber? Pode, me passa aqui, porque, né, primeiro mundo repartindo a renda com o terceiro mundo, achei algo muito interessante. A última vez foi até em Buenos Aires, eu estava ali procurando uma rampinha melhor, para conseguir subir numa determinada calçada, eu atravessei ali na faixa de pedestre, vi que aquela rampa era ruim, aí meio que fechou o farol, eu tive que meio que aguardar ali perto da faixa de pedestres e tal, e aí veio um motoqueiro e também me ofereceu, né, ali uma esmola, né, no caso, então eu estava só de passagem, né, e mais uma vez, muita gente tem que recorrer a isso, porque não teve a sorte que eu tive, né, de ter uma estrutura familiar, enfim, outros motivos. Então não é demérito para ninguém, mas assim, as reações vão da esmola, a idolatria em alguns momentos, também o nível etílico também às vezes interfere nesse tipo de reação das pessoas em relação à minha condição. Você, enfim, trouxe questões da dificuldade de acessibilidade que você identifica até em locais que se colocam como mais acessíveis, né? Eu gostaria de saber se você já teve alguma dificuldade, ou imagino que algumas, né? Enfim, alguma que mais te impactou de dificuldade de acessibilidade no seu exercício profissional como jornalista, que dificultou uma apuração em loco daquele fato. Então, por exemplo, na época do futebol, né? Aí já nem sempre a coisa era tão adequada, né? Por exemplo, eu lembro que no CT do Palmeiras a sala de coletiva ela era só no alto, né? Era com escada, então dificultava um pouco
Eu cobri treino do Palmeiras porque, diferentemente de hoje em dia, na época, todo dia você tinha 2 jogadores dando entrevista coletiva, você tinha o treinador e tal, então era algo, você via um pedaço do treino. Hoje o repórter fica do lado de fora, né, depois da pandemia e tal, os clubes se fecharam completamente, mas isso, por exemplo, era uma questão, né? E mais outras inúmeras situações, por exemplo, eu lutando para entrevistar o Ronaldo na época que ele voltou para o Corinthians. Eu lembro, o Corinthians estava em Itu, treinando lá, se preparando para a temporada, e aí, beleza, vamos falar da toda a recuperação na época do Ronaldo, para a revista Mensel, coisa de dieta, de exercício, enfim. Precisa ir a um determinado lugar, a ponto do, sei lá, o assessor do Corinthians, o pessoal que estava ali, me ajudar a subir as escadas. Cada um pega de um lado. Eu nunca tive, como dizia o Veríssimo, né, ele disse em algum momento ali, em alguma escrita dele, recém-falecido, né, que, né, o ser humano realmente livre é aquele que não tem medo do ridículo, né. Então eu também, olha, eu vou ter que ter humildade de pedir, por exemplo, já teve outras questões, assim, até um jogador que infelizmente faleceu dentro de campo em 2004, o Serginho, né, do São Caetano e tal. Esse cara já me ajudou a subir alguns lances de escada, por exemplo. Ele foi um dos caras que me ajudou a me subir na cadeira de roda. E já tomei alguns tombos, claro, já tomei tombo no Morumbi, assim, entrando para fazer um jogo treino no gramado. Aí você vai numa determinada rampa, chega ali, uma hora tem uma descida ali diferente. Não, eu vou tentar. Aí pega a roda da frente, toma aquele capote, né? E mesmo no turismo, assim, né? Em alguns lugares que, sei lá, eu saía para cobrir uma determinada cidade, aí aquele clichê do jornalismo de turismo, né? O ideal é se perder pelas ruas de determinado lugar. Aí você chega você vai indo e de repente está num lugar que não é um precipício da topografia e você também não consegue voltar porque é subida. Caramba, isso aconteceu em Quebec uma vez, eu fiquei ali meio ilhado e não passava ninguém e tal, não dava para eu ir para um lado e não dava para eu voltar por onde eu estava descendo, que era uma subida bem grande, até, sei lá, depois de 40 minutos passar um taxista e eu pedir ajuda pro cara e tal, entrar no táxi, enfim, mas tem essa questão dos táxis, por exemplo, é um negócio complicado, né, porque o Uber melhorou um pouco, porque você tem ali a possibilidade de avaliar, mas assim, eu já tive mais de um problema, principalmente em Buenos Aires, assim, dos taxistas não quererem levar, né, ver que a cadeira de roda o cara não para, isso é comum, assim, ou sei lá, ou mesmo no Rio de Janeiro, querer cobrar para colocar a cadeira de rodas no porta-mala, sabe, esse tipo de coisa. Então, assim, e sei lá, mesmo até quando os tombos são muito comuns, assim, eu já tomei muitos tombos, inclusive tombos internacionais em vários lugares, né, tanto em viagens pessoais ali, porque viagens internacionais sempre foi muito barato, era em outros tempos viajar, você ficava num hostel, pagava R$40 por dia para se hospedar, né, o real era mais forte, enfim, então assim, teve todo tipo de tombo, inclusive até em lugares que estão ali acessíveis ali, foram ali adaptados. Eu me lembro em frente à Torre de Pisa, eu descendo uma rampinha de metal, com uma angulação super adequada, o piso ali, por mais que, né, muitas vezes a gente chega em algum lugar aqui, não, mas não tem rampa, é muito antigo. Eu falo, meu amigo, eu fui na casa da Virgem Maria, na Turquia, que é do ano de 33 depois de Cristo, ou na cidade de Éfeso, ali do lado, que eles fazem rampas até com palafitas, se precisar, porque era tipo uma cidade do Império Romano, e ali dava para circular. Então não vem falar que, entendeu, que uma construção de 1970 é antiga, né, por não ter uma adequação. Mas voltando a Pisa, sei lá, olhando para a torre ali embasbacado, descendo uma rampinha super adequada, a roda da frente ela pode ali pegar um leve desnível e você ir de cara no chão, né? Como, por exemplo, aconteceu nessa passagem em Pisa. E o que mudou na sua avaliação, a forma como a mídia e as empresas enxergam a acessibilidade e a inclusão, desde que você começou a sua carreira no jornalismo, nesses anos todos?
sim, já são quase 25 anos, aí 24, né? Mudou bastante, né? Como eu disse um pouco ali no começo, a questão da representatividade, até é claro, aí vamos entrar numa discussão de lei de cotas e tal. Eu acho importante porque muitas vezes assim a pessoa não vai ter aquela oportunidade, né? Ela tá ali num pedaço da cadeia social que ela não vai ter uma dificuldade de entrar num determinado lugar e de repente ela consegue entrar e mostrar serviço e a partir daí ir abrindo portas para outros, né? E assim, eu acho que mudou muito assim essa questão. Por exemplo, eu mesmo, agora eu estou, né, trabalhando autônomo, de uma forma autônoma, né, no jornalismo, mas o meu último emprego, né, após o AC Camargo foi na McKinsey, né, que é uma consultoria de tendências, enfim, que é americana, mas tem no mundo inteiro e tal. Cara, ali eles realmente é um negócio que eu nunca tinha visto, assim, a proposta de diversidade que se tem ali, né? Em pessoas com deficiência e outros tipos de grupos de afinidade, né? Que até tem lá dentro, né, os chamados grupos de afinidade, né? Então, para outras minorias ali no caso, eu acho que melhorou muito, assim, por exemplo, na McKinsey, tinha várias pessoas com deficiência trabalhando ali. Por exemplo, na Editora Abril não havia, por exemplo, né? Tinha, sei lá, uma grande amiga minha, trabalhou por 5 anos, acho que lá também, que era cadeirante. Assim, não se via, claro, não são todos os lugares, obviamente, mas de alguma forma é o chavão do trabalho de formiguinha, né? O tijolo por tijolo, a coisa vai indo, mas melhorou, mas é uma luta diária, né? E, bom, hoje você como produtor de conteúdo, jornalista, autônomo, então quem queira te contratar, você está aí, enfim, à disposição para jobs, freelancer, enfim. Quais são os tipos de trabalho? Modelo e atriz. Pode falar, modelo e atriz também. Quais são os tipos de trabalhos em comunicação assim que você tem na sua versatilidade, né? Você tem essa atuação multimídia, enfim, para as pessoas que queiram contar com o trabalho do Bruno. Assim, né? A minha maior paixão, no caso, é a escrita mesmo, né? Que aí, hoje em dia, impresso é muito pouco, né? São projetos especiais ali, a maioria tudo, né, de forma digital mesmo. Eu acho que é uma coisa que eu gosto bastante, mas assim, eu comecei no rádio, né, em Belo Horizonte e tal, então assim, também, né, como se dizia lá, o rádio é uma cachaça, né, é uma coisa que depois migrou pro podcast, né. O podcast que a gente tem hoje é diferente do podcast que a gente tinha nos anos 2000, por exemplo, que eram, na verdade, pequenos boletins. Hoje são como se fossem programas de rádio, né, essa conversa que a gente está tendo aqui, mas, por exemplo, eu me lembro em 2007, eu trabalhava era repórter da revista Men's Health, né? Então assim, eu ia para o meu carro no estacionamento da Editora Abril para não pagar estúdio, tal, porque você tinha lá dentro da produtora Abril, era caro para gravar, para editar. Então assim, eu pegava uma determinada coluna ali que a gente tinha, um boletim, que era isso, né? Porque era para o MP3 Player. Então eu ia lá e gravava dentro do carro e depois eu mesmo editava. Mas assim, eu estou divagando um pouco para dizer assim que eu gosto muito dessa parte também, né? Isso, já trabalhei bastante no rádio, né? Assim, eu na verdade eu sou muito apaixonado pelo jornalismo, né? Eu sempre gostei, assim, eu era criança, eu ia com meu pai em sebo comprar a revista Placar dos anos 80, dos anos 70 ali, mais antigas, aí eu recortava, colava em folha de almaço, já era uma forma de edição ali que eu estava fazendo ali por pura paixão. Então, assim, eu fui muito... Uma coisa que talvez... Eu não sei, eu sempre gostei, assim, do jornalismo, mas talvez se eu não tivesse tomado tiro, de repente eu não teria partido para uma profissão que hoje é mais difícil ainda, né? Mas na época ela já tinha ali um campo de trabalho limitado, não é uma profissão que paga bem. Então eu não sei se exatamente eu iria para esse ramo, talvez fosse mesmo, mas assim, eu já gostava, mas assim, depois que isso aconteceu comigo, eu falei, não teria a menor dúvida, né? Eu vou fazer uma coisa que eu tenho paixão, né? Então, assim, hoje eu sou freelancer, né? Aí todo tipo de trabalho aí, né, seja, né, a partir do vídeo, seja, né,
de escrita mesmo, né, que não dá para nem dizer impressa, embora tenha feito recentemente o trabalho aí de um guia, né, de turismo ali e tal, sobre determinados lugares, mas assim, gosto muito dessa coisa de podcast, que hoje é outra coisa, né, do que foi, como eu disse lá atrás. Eu topo tudo aí nessa questão dessas vertentes aí do jornalismo. Acho que deu para trabalhar com tudo, assim, né? Então, eu sou muito feliz por isso, porque eu consegui, né, trabalhar. Inclusive, assim, eu fiz jornalismo para trabalhar na revista Placar, né, que era o sonho da minha vida, né? E aí teve uma passagem, assim, por exemplo, quando eu era criança, às vezes eu ia ao treino do São Paulo, assim, com meu pai, me levava, a gente pedia autógrafos, os jogadores passavam, Tele Santana no meio da gente, né, quem ia assistir o treino e tal. E eu tinha uma coisa, eu lembro ali, mais ou menos em 91, eu tenho uma coisa, às vezes, boa de memória de efemérides, assim. Foi quando o São Paulo ganhou o Campeonato Brasileiro, tava na semana da final, fui ao treino, eu lembro que, vem do Zete, ali eu falei, cara, um dia eu vou voltar aqui, né, para trabalhar, entre aspas, mas claro que vislumbrando ser um atleta, né, do São Paulo, sonhando com aquilo, né. E aconteceu tudo isso na minha vida e tal. E aí, quando eu entrei na Placar, na verdade, foi por um projeto que era o Jornal Placar, né? Que teve um jornal ali entre 2009 e início de 2011. E aí, acho que a primeira saída minha como repórter da Placar é isso: coletiva do Muricy Ramalho no Centro de Treinamento do São Paulo, uma sexta-feira no final da tarde. Quando eu entro com o carro da Abril naquele centro de treinamento no bairro da Barra Funda, e eu vou descer do carro, e eu cheguei ali para trabalhar, né? Então, não foi ali como um volante aguerrido, mas foi como um repórter esforçado. Então, de alguma forma, né, depois de tudo que aconteceu, cadeira de rodas e tudo mais, 18 anos depois desse fato que eu relatei em 91, eu voltei, né? De alguma forma eu consegui isso, né? Isso para mim é bem emocionante de lembrar, né? E de ouvir também. Bruno, para encerrarmos aqui o nosso papo, qual mensagem você deixaria para comunicadores, jornalistas e profissionais da saúde sobre a importância de ouvir e incluir pessoas com deficiência na prática de jornalismo? Então, é uma coisa, mais ou menos, até já citei, acho que em algum momento, né? De repente, você dá uma chance ali, se a pessoa... Claro, a pessoa precisa estar afim, precisa ter, claro, um preparo ali para estar ali. Isso enquanto profissionais de jornalismo, do design, enfim, desse nosso mundo, né, da comunicação. Eu acho que não julgar o livro pela capa, né, no caso. A pessoa pode ter ali, né, uma vontade, um preparo que permita que ela realmente apareça, desenvolva um bom trabalho, com afinco, e que possa, né, que esse trabalho possa abrir portas para outras pessoas com deficiência que venham, né, depois, que foi mais ou menos, como eu disse, o que eu hoje menos, claro, que já rodado aí, né, com perdão do trocadilho, já bem rodado, eu não me sinto mais essa pressão, assim, mas acho que é como aquela coisa que a gente fala, né, a dificuldade do primeiro emprego que as pessoas têm muitas vezes, e agora com a inteligência artificial mais ainda, né, porque muitas atividades vão ser cada vez mais, né, operacionalizadas. Então, eu acho que incluir, claro, olhar com carinho, né, aquela pessoa não é somente uma questão estética diferente, né? De repente ela tem ali uma garra que vai até te trazer mais resultados. Isso, acho que é mais ou menos por aí o que eu poderia dizer. Bruno, muito obrigado. E assim encerramos o episódio 40 do SensoCast. Conversamos com José Carlos do Carmo e Bruno Favoreto sobre comunicação e inclusão de pessoas com deficiência. Discutimos aqui legislação, desafios culturais, boas práticas e o papel da mídia para fortalecer a diversidade. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site, sensocomunicação sem cedilha e sem tio.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts
de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco, envie uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.